No vídeo anterior, eu mostrei para vocês como poderia ficar a pauta de julgamento para essa semana. Hoje é dia 21/3/2024. Ontem iniciou a pauta de julgamento das ADPFs, eu informei para vocês, foram concluídas. Portanto, como imaginávamos, a revisão da vida toda seria transferida para o julgamento da pauta do dia 21, hoje. Isso aconteceu. Porém, o senhor Barroso inverteu a ordem de julgamento e eu vou detalhar tudo para vocês nesse vídeo. Qual que é a finalidade de ter invertido a ordem de julgamento? Porque na data de hoje, a revisão da vida toda era o primeiro da pauta, ele inverteu, eu digo o senhor Barroso, de início, inverteu, incluindo os dois processos iniciais, que são as ADIs 2110 e 2011, para serem julgadas primeiro, e posteriormente a revisão da vida toda. Me acompanhem no decorrer do vídeo, eu vou mostrar para vocês que o ministro Barroso, pode estar planejando acerca do julgamento da revisão da vida toda. Antes de prosseguir, eu gostaria de me apresentar. Meu nome é Alex, eu sou advogado previdenciarista aqui na Advocacia Gasparotto. Sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal. Já aproveita esse momento e faça um convite para você que está assistindo esse vídeo. Se ainda não é inscrito, inscreva-se, ative as notificações, assim você será avisado toda vez que eu publicar um conteúdo novo. Vou mostrar para vocês a tela aqui do site do STF. Vejam, na data de ontem, 20/3, o julgamento dos embargos de declaração foram incluídos para hoje, 21/3/2024. Ao observarmos o calendário de julgamentos, o dia 20, as ATPFs que foram julgadas ontem, as que iniciaram o julgamento na semana anterior, foram concluídas. Processo julgado, veja que está ticado aqui. E para o dia 21, pasmem, a revisão da vida toda, que era o primeiro processo a ser julgado, agora é o terceiro, porque será julgado as ADIs 2110 e 2111. Do que trata essas ADIs? Elas são duas ações, foram protocoladas no STF em 1999. Por algum motivo, desenterraram essas duas ações e incluíram na pauta de julgamento. Qual que é o tema dessas ADIs? Que são ação, declaração de inconstitucionalidade. O tema dessas ADIs é de que seja declarado inconstitucional o artigo 3º da Lei 9876 de 99. Esse artigo 3º, ele trata da regra de transição. O que é uma regra de transição? Toda vez que nós temos uma mudança legislativa no sistema previdenciário, a exemplo, em 2019 tivemos a emenda constitucional 103, chamada reforma da Previdência. Toda vez que nós temos, né, uma atualização, é necessário que tenha uma regra de transição, que deve ser aplicada uma regra de transição em relação à lei anterior. E as regras da lei anterior são as regras permanentes. O artigo 3º, ele trata de regra de transição em relação à Lei 8.213. E esse artigo 3º, ele determina que os cálculos de benefícios serão utilizados os salários de contribuição dos segurados a partir de julho de 1994. O artigo 29, inciso 1 e 2 da Lei 8.213, que é a lei anterior, trata da regra definitiva. Determina que o cálculo de benefício dos segurados deve ser utilizado todos os salários de contribuição e não apenas aqueles a partir de julho de 1994. Então, qual que é o objetivo de julgar essas ações? Pelo menos eu entendo que o ministro Barroso ele está usando todas as formas possíveis para barrar ou para interromper ou para acabar com a revisão da vida toda. Vejamos, o processo da revisão da vida toda foi anulado, adiado várias vezes. 1º de fevereiro, 20 de fevereiro, 28, 29, agora dia 20 e dia 21. Como eu mencionei várias vezes nos vídeos anteriores, essas questões de sucessivos adiamentos lá no STF caiu na mídia. Tem sido transmitido nos jornais
Por que que o ministro Barroso tem adiado esses processos de formas sucessivas, atropelando ali o que prevê o regimento interno? Eu acredito que isso trouxe uma pressão para o ministro Barroso, ele tem que justificar o motivo, e no vídeo anterior, né, ele tem um trecho que ele fala que o julgamento seria da revisão da vida toda seria realizado até dia 21. Pois bem, só que ele inverteu a pauta. Então, nós entendemos, está claro isso. O ministro Barroso não quer que a revisão da vida toda continue. A revisão da vida toda foi aprovada, a tese foi aprovada, o mérito foi julgado, o INSS opôs embargos de declaração, discutindo questões em fase recursal que não devem ser discutidas porque já foram tratadas no mérito da questão. As questões que estão, algumas questões que estão sendo reclamadas nos embargos ferem o direito processual, porque não deve ser discutido em sede de recurso. Então, alguma alternativa esse ministro Barroso deve estar pensando para conseguir derrubar a revisão da vida toda. Por isso que eu entendo que ele antecipou o julgamento das ADIs 2110 e 2111. Por quê? O que pode acontecer com a ADI, com o julgamento dessas ADIs, e isso refletirá na revisão da vida toda. Eu sei que muitos advogados têm divulgado que o julgamento dessas ADIs não refletirá na revisão da vida toda. Eu entendo que, se acontecer, eu vou explicar para vocês, a revisão da vida toda, ela pode ser prejudicada. Primeiro, deixa eu mostrar para vocês a DI 2110 iniciou o julgamento no plenário virtual, teve o voto do ministro Nunes Marques, e o voto do ministro Nunes Marques é no sentido de que ele não reconhece a inconstitucionalidade do artigo 3º. Ora, mas o artigo 3º ele trata da regra de transição, não tem nada a ver com a revisão da vida toda. De fato, não tem nada a ver com a revisão da vida toda. Porém, eu vou mostrar aqui para vocês o que pode acontecer. Então, Nunes Marques ele votou no sentido de que o artigo 3º ele não é inconstitucional. Alexandre de Moraes Zanin, Dias Toffoli, Luiz Fux acompanhou o ministro Nunes. Barroso e o Gilmar Mendes também. Então, temos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 votos acompanhando, 6 votos acompanhando o relator, totalizando 7 votos. Esses 7 votos entendem que o artigo 3º ele não é inconstitucional. Da mesma forma, o julgamento da ADI 2111. E as duas tratam basicamente da mesma questão. Aqui, o ministro Nunes Marques, que é o relator, proferiu seu voto entendendo que o artigo 3º não é constitucional, inconstitucional, melhor, ele é constitucional. 1, 2, 3, 4, 5, 6 acompanham o relator. Todos acompanharam o relator. O detalhe aqui é que o Barroso e o Gilmar Mendes acompanham o relator com ressalvas. Porém, esses dois processos, o ministro Zanin pediu destaque. Como todos nós sabemos, pedido de destaque, ele cancela o julgamento no plenário virtual, transfere o julgamento para o plenário físico e o processo se reinicia. Todos os ministros já apresentaram os seus votos, acompanharam o relator. Na D 2110, boa parte acompanharam o relator. Então, os processos, de certa forma, já estavam conclusos. No plenário presencial, todos os ministros terão que julgar. Pode ser que os ministros mantenham o seu voto, acompanhando o relator. O primeiro voto será o do relator, no plenário presencial. Inclusive, esses processos se iniciará hoje às 14 horas, serão os primeiros a serem julgados. O relator inicia o processo com seu voto. Pode ser que os ministros acompanhem da mesma forma, ou pode ser que eles alterem o seu voto. Onde reside o problema nessa questão? No voto do Barroso, vou mostrar aqui para vocês. Veja o item 10. Vou grifar aqui para ler para vocês. Barroso diz o seguinte: portanto, ao meu ver, a tese firmada no tema 1102 da repercussão geral, ao assegurar que o segurado opte pela regra definitiva prevista no artigo 29, quando mais favorável,
Essa regra é aquela que permite que o segurado, utilize todos os salários de contribuição no cálculo de benefício, quando mais favorável do que a regra de transição, contida no artigo 3º, diverge, ainda que parcialmente, do entendimento deste tribunal nas ADIs 2110 e 2111. Contudo, no item 12, faço contudo ressalvas acima expostas em relação ao artigo 3º, no sentido de que a declaração de constitucionalidade desse dispositivo obsta à possibilidade de afastar a regra de transição, inclusive nas hipóteses nas quais a regra definitiva do artigo 3º, com redação dada pela Lei 9876, é mais favorável ao segurado. O que ele quis dizer aqui? Perceberam que no item ponto 10, ele está declarando aqui que a declaração de constitucionalidade desse artigo diverge em relação ao artigo 29. E no item 12 ele disse que ele reconhece a constitucionalidade do artigo, porém no item 12 ele disse, contudo, eu faço uma ressalva, no sentido de que a declaração de constitucionalidade do artigo 3º impossibilita a aplicação da regra de transição no artigo 29. E se isso significa, gente? Olha, o artigo 3º é constitucional, só que ele deve ser declarado e utilizado como regra única. O artigo 29 não deve ser aplicado. Traduzindo isso para vocês, o artigo 3º, ele trata da regra de transição. Serão utilizados os salários de contribuição a partir de julho de 94. O artigo 29, que é a regra definitiva da Lei 8.213, trata da questão do cálculo que deve ser utilizado todos os salários. Está dizendo o seguinte: o artigo 3º é constitucional, só que ele impede a aplicação do artigo 29. Essa é a ressalva. E qual que é o problema? Eu vejo que pode ser um problema. Os votos já foram firmados nas duas ações lá no plenário virtual. Sabemos que, no pedido de destaque, esses votos são cancelados se inicia o julgamento no plenário presencial. Os ministros poderão, é comum, isso já aconteceu muitas vezes, os ministros manterem os seus votos, de acordo com o que foi no plenário virtual. Porém, pode ser eles mudem os seus votos e acompanhem o ministro Barroso nesse voto com ressalva. Eu acredito que isso pode ser difícil, por quê? E não é especulação. A exemplo, revisão da vida toda. Nós já sabemos que foi julgado no plenário virtual, foi transferido para o plenário presencial. Os ministros mantiveram seus votos. O que apresentaram no virtual, mantiveram seus votos. Tranquilo. O problema aqui é que se o ministro Barroso está tentando manipular esses julgamentos, como vemos, ele antecipou o julgamento das ADIs, porque o primeiro julgamento era da revisão da vida toda. Se ele estiver tentando manipular esses votos, acredito que isso não vai acontecer. Ele não vai ter sucesso nessa manipulação. Esse ministro imparcial. Falo isso sem medo. Ministro Barroso, melhor dizendo, parcial. Um juiz deve ser imparcial, não deve tomar lados. Ministro Barroso tem atuado de forma parcial, atendendo interesses de terceiros. Acredito que o voto do ministro Barroso e do Gilmar, com essas ressalvas, é prejudicial para a revisão da vida toda. Nós temos que ter, no mínimo, 6 votos acompanhando, no mínimo 5 votos acompanhando o Barroso para que essas ADIs possam prejudicar a revisão da vida toda. Para ele mudar o voto desses ministros é difícil. Exemplo, nós podemos ver no julgamento de ontem, eu acompanhei alguns trechos, eles estão sempre se divergindo um do outro. Nunes Marques, André Mendonça, Alexandre, eles não concordam com muitos pontos que estão sendo julgados. Flávio Dino também apresentou suas divergências em relação ao Barroso, o Zanin. Então, acredito que é difícil o ministro Barroso pegar e falar: pessoal, vamos nos unir e votar de acordo com esse voto com ressalvas. Todavia, acho que sabemos que isso não é impossível. Sabemos que reuniões acontecem no particular entre eles e eles podem discutir sobre a questão. Mas eu acho pouco provável, não é especulação, baseando, né, nos julgamentos de que o entendimento dos ministros são diferentes. Dificilmente ele vai convencer esses ministros a julgar de acordo com o voto dele. Ainda mais que o relator Nunes Marques já apresentou seu voto, declarando a constitucionalidade do artigo 3º sem ressalvas. O que eu entendo? Barroso
está manipulando esse processo, adiou várias vezes o julgamento da revisão da vida toda, agora mudou a pauta de julgamento, antecipando o julgamento das ADIs, está desesperado, tentando encontrar um motivo para derrubar a revisão da vida toda. Mas acredito que essas ADIs serão mantidas, esses votos. Um detalhe aqui pode acontecer, sabemos que os julgamentos se iniciam às 14 horas. Os ministros fazem uma pausa que deveria ser de 30 minutos, mas dura mais de 1 hora. A questão aqui é saber se o julgamento dessas ADIs vai ser rápido ou pode ser que inicie o julgamento das ADIs hoje, no dia 21/3, e não tenha tempo de iniciar o julgamento da revisão da vida toda. Mais uma estratégia aí do Barroso. Nesse caso, pode ser que a revisão da vida toda seja adiado para a próxima pauta. É isso que tem acontecido. Mas eu quero acreditar que o ministro Barroso ele tem palavra, pelo menos isso. Ele foi categórico no final, no encerramento do julgamento do dia 14, dizendo que eu tenho como princípio algumas questões. Temos que julgar aquelas questões, por mais penosas que sejam. Não sei o que ele quis dizer com isso, porque, como eu disse, o juiz imparcial não interessa se a questão é penosa ou não, tem que julgar. Então, se ele tem palavra em honrar com a palavra dele, o julgamento acontece hoje, dia 21. A questão é só esse detalhe que eu trouxe para vocês. A questão reside nisso. Se os ministros acompanharem a ressalva do voto do ministro Barroso, isso pode prejudicar a revisão da vida toda, porque nesse voto com ressalva ele foi categórico. Reconheça a constitucionalidade do artigo 3º, mas que ela seja utilizada como regra única, ou seja, calcular os benefícios a partir de julho de 94. Tá certo, gente? Basicamente isso gostaria de trazer para vocês. Vamos acompanhar hoje, a partir das 14, o julgamento. Vamos torcer para que corra tudo bem. Eu acredito que vai correr tudo bem. Me parece que estão tentando derrubar a revisão da vida toda. Foi recente esse julgamento das ADIs, que trata dessa questão. Agora o voto apresentado lá no Zanin, ele acolheu o pedido do INSS de que houve ofensa à reserva de plenário. Absurda essa tese. Como eu disse inicialmente, essa questão está sendo discutida em fase recursal, não é admitida. Ela já foi discutida na fase de mérito. Não é permitido no direito processual você discutir em fase recursal uma questão que já foi discutida lá no julgamento do mérito. Eu quero dizer, em resumo para vocês, eu entro com uma ação, o juiz julga procedente ou improcedente. Aí eu entro com recurso no tribunal, o tribunal mantém a decisão do juiz. Aí eu entro com um recurso, com embargo de declaração, por exemplo, qualquer coisa, dizendo, reclamando uma questão que o juiz não analisou lá na sentença. Não pode. O que acontece se eu fizer isso? Vai julgar improcedente o meu pedido, porque aquela questão não pode ser discutida em fase recursal. É isso que está acontecendo nos embargos. Foi admitido pelo Zanin. Também acredito que os ministros vão derrubar isso, porque eles devem respeitar o direito processual. Certo, gente? O vídeo ficou um pouco longo, mas eu tenho boas expectativas, não baseadas em sentimentos, mas baseadas aqui em tudo que foi apresentado. Agradeço muito a presença de todos vocês e até o próximo vídeo.